E aí, tudo bem? Me chamo Isaac, eu sou aluno do curso de Geografia, eu sou um veterano do curso de Geografia. Para falar a verdade, eu estou quase saindo do curso de Geografia. Mas para que eu estou aqui se eu estou quase saindo do curso? Estou aqui para apresentar esse curso para vocês que estão chegando agora. E esse vídeo vai ser uma apresentação de algum tema interessante. Ele vai parte de uma série de vídeos que nós estamos dispostos a fazer para ajudar a entender um pouco sobre o contexto da cidade, para ajudar a entender um pouco sobre o contexto do curso, sobre algo interessante que possa te ajudar. Se não te ajudar, a gente pensa que pode te ajudar de outras formas. Então por isso a gente deixou as redes sociais no fim desse vídeo, beleza? Eu acho que é isso, galera. Mais recados vão estar no fim do vídeo. E bora assistir ele então? Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Lucas, eu sou veterano do curso de Geografia Bacharelado e eu vou falar para vocês hoje sobre o PTI, esse lugar mítico do qual nós vamos passar pelo menos 4 bons anos de nossas vidas. PTI significa Parque Tecnológico Itaipu. E como o nome sugere, Parque Tecnológico é o lugar onde tem várias tecnologias reunidas. E aí, como o nome sugere de novo, significa que a gente vai ter vários conjuntos ali de coisas tecnológicas juntas à nossa disposição, mais ou menos assim. A Unila, entre outras universidades, tem alguns braços inseridos ali e o nosso curso de Geografia está ali dentro daquele ambiente. Analisando um pouquinho mais o nome do lugar, esse parque tecnológico está nas dependências da usina de Itaipu, a usina hidrelétrica que a gente tanto ouve falar nos jornais, na internet, na crise de energia do Brasil. Então a gente, no nosso curso, a gente está bem ali no lugar que hoje a gente está em destaque no Brasil. E no Paraguai também, é um lugar bem interessante. Sejam muito bem-vindos. Como vocês podem ver nesse mapa, a Unila tem várias unidades. Na verdade, vocês vão entender mais sobre isso no vídeo sobre Foz do Iguaçu. Mas, no total, a Unila tem 5 unidades administrativas. Dessas 5 unidades, a gente vai visitar basicamente duas, que é o PTI e o JU, o Jardim Universitário. O PTI, o Parque Tecnológico Itaipu. Estamos na região norte de Foz do Iguaçu. O Jardim Universitário, essa unidade ela fica um pouco mais afastada, né, da avenida principal, da rodovia que liga o PTI ao centro de Foz do Iguaçu. Tem também a unidade Almada, que está para ser desativada, mas ainda não foi. Tem também o novo alojamento que está sendo construído, no atual momento as obras estão sendo finalizadas. Aliás, parece que já foram finalizados, né, mas não foi aberto ainda por alguns motivos. E ali do lado vai ser construído um bloco assim de aulas também, mas em resumo, as unidades unileiras que a gente vai visitar são essas, assim, os bairros unileiros são esses. Tem a unidade administrativa da Vila A, próximo ao supermercado Líder. Lá não há aulas, mas é um lugar que a gente também visita de vez em quando tem que resolver algum problema, quando tem que ir a uma pró-reitoria. E também tem um almoxerifado no bairro Porta da Foz, mas que ninguém nunca foi. Eu não conheço ninguém que tenha ido lá, mas ele existe. Então, a nossa vida acadêmica ela vai estar concentrada no PTI, dentro da usina de Itaipu, e no JU, de vez em quando, e muito de vez em quando, na Vila A. E normalmente os estudantes moram nos bairros em torno desses lugares, assim, na Vila C, no Porto Belo, na Cidade Nova, no próprio Jardim Universitário, na KLP, em alguns bairros assim próximos que dá para você ir a pé de alguma unidade e pegar o ônibus Intercamp da Unila que liga elas. Normalmente é assim que os estudantes moram, habitam e circulam entre esses lugares acadêmicos que vão fazer parte do nosso dia a dia. Daí, quando vocês chegarem no PTI, a primeira coisa que vocês vão se deparar é isso. Vocês vão pegar o ônibus para Itaipu, vão vir de Uber, vão vir a pé, e vocês vão chegar neste local. Vocês não vão poder entrar a princípio. O PTI
ele fica dentro da Itaipu e é um lugar muito diferente de uma universidade tradicional. Esse lugar, assim, essa estrutura, o pessoal conhece como Barreira. Então, vamos ali na Barreira, você tem que ir na Barreira fazer isso. Então, Barreira é esse lugar, Barreira, Calouros, Calouros, Barreira, agora vocês estão apresentados. E essa barreira é um ponto de fiscalização que logo de cara aí você já denota uma das características da Itaipu, né? É meio burocrático assim passar por isso, mas como é uma área de segurança dita, né, uma área de segurança nacional, uma das áreas mais protegidas do país, assim, pelo menos em teoria, ao passar por esse lugar, vocês vão ver algumas coisas que pode ser necessário. Por exemplo, para que você consiga passar nessa barreira, primeiro você tem que conseguir seu crachá. Você sendo calouro, normalmente nas matrículas presenciais você ganha um crachá bem grande, assim, roxo de calouro, que é diferente do crachá de veterano. É um crachá bem grandão, assim, que é muito fácil de perder, muito fácil apesar de ser grande, ele solta com muita facilidade e ele é bem como se tivesse escrito assim: eu sou calouro, eu sou calouro, eu sou calouro. Isso meio que chama atenção para você dos guardinhas da Itaipu. Eles não são as pessoas mais educadas do mundo, não são as pessoas que tratam os estudantes com a melhor cortesia do mundo, se é que vocês me entendem, principalmente os calouros. Apesar esse crachá ele solta muito fácil e você perdendo ele ou você tendo que conseguir outro crachá ou qualquer coisa que você tiver com o crachá, você tem que ir na central de cadastramento, que é uma casinha assim, um estabelecimento que fica à esquerda, próximo à barreira. Para você passar na barreira, o seu crachá tem que estar visível. Às vezes, como o crachá de calouro ele não tem sua foto, e se o guarda não for com a sua cara, ele pode pedir sua identidade. Ele pode até te revistar, ele pode até revistar sua bolsa. Via de regra, isso não acontece, assim, não acontece, mas só fica avisado que ele pode fazer isso se ele quiser, assim, já aconteceu comigo. Mas então é bom ficar de olho nisso, assim, já aconteceu comigo de ele querer ver minha bolsa, já vi pessoas que ele quis ver a identidade, meio que sorte, assim, ou azar, né? Mas essa central de cadastramento é uma casinha do lado, assim, que você entra e você tenta resolver ali seus problemas com o crachá. Uma observação é que essa central de cadastramento, ela tem um horário de funcionamento normalmente diferente dos cursos. Então, acontece, por exemplo, de você estudar à noite e normalmente a central de cadastramento fecha às 17 horas. Então, se você chega lá às 18, ela já fechou e ela só abre no dia seguinte. E aí você não consegue entrar. Acontece bastante isso. E aí já tem na entrada, na barreira, já tem várias placas, né? Que você tem que ter o crachá visível, e se você tiver de carro, a menos que você consiga um passe, né? Que é tipo um crachá para o seu carro, que é muito difícil de conseguir, você não vai poder entrar com o seu carro lá. Você tem que deixar seu carro num estacionamento que tem ao lado ali. Ele, se eu não me engano, é gratuito. Você deixa ele do lado da central de cadastramento, à esquerda, deixa o seu carro lá e segue, coloca seu crachá, vai para a barreira e vai pegar um ônibus. Um ônibus que você, passando ali, entrando na barreira ali, os horários dele estão no site do PTI, ele é gratuito. Ele leva cerca de 10 minutos para que deixa você dentro do PTI. Daí, em caso de dúvida, é só você ir seguindo ou perguntar ali, você atravessa a barreira, do lado esquerdo tem um ponto de ônibus e o ônibus vai aparecer uma hora ou outra e você vai entrar e ele vai te deixar lá dentro. É um ônibus gratuito interno do parque. Aí nesse caminho você já vai conhecendo o parque, já vai conhecendo o lugar que você vai passar os próximos 4 anos ou mais, né, na sua vida. E é uma característica interessante dele. Do seu lado esquerdo você vai ver um prédio abandonado, que seria o prédio antigo da Unila, que a obra nunca ficou pronta já há anos.
E do seu lado direito você vai ver algum lago, o canal do Piracema, alguns resquícios da construção do Itaipu, e você vai ver também as capivaras. As capivaras são tantas que elas são um ponto de referência já. Ah, passou ali a terceira capivara, vira à direita. E essas capivaras elas se tornaram o mascote da Unila, ou o símbolo oficial do milheiro. A história conta que no início os estudantes entre uma aula e outra eles ficavam deitados na grama igual as capivaras fazem, elas ficam deitadas assim, e as capivaras são muito de boa, assim, elas ficam lá com o passarinho em cima, muito legal. Então, por causa disso, os estudantes mineiros hoje são conhecidos como capivara, meio que a universidade adotou isso, e é capivara para tudo. E elas são nossa fonte de inspiração diária, assim, você passa por elas e chega até você chegar à sede da universidade em si, ao parque. O ônibus tem uma parada, uma primeira parada assim, às vezes ele não para lá porque ninguém sobe, ninguém desce, que é o Espaço Barrageiros, que é um lugar que a gente tem aulas também, mas é mais auxiliar. E na última parada dele, quando todo mundo vai descer de fato, é o lugar de aulas em si. Aí, muito bem, quando você chegar nesse ponto de ônibus, você pode descer, quando todo mundo estiver descendo, quando você pode ver aí na tela. A partir daí você vai localizar a sua sala de aula, com a primeira aula que você tem hoje. E aí você vai ver que a estrutura das aulas aí do PTI, dos blocos das salas é um pouco diferente, e eu vou explicar. Para você saber onde vai ser sua aula, você tem que ir no Siga, sistema Siga, você vai lá e entra com o seu login, com a sua senha e coloca no primeiro ali menu e emitir atestado de matrícula. E lá você vai ver umas informações, lá o horário da sua aula e entre elas o local. Normalmente está um código assim, B1, B2, S1, um código meio maluco assim, eu te vai explicar. Se tiver escrito outra coisa, se tiver escrito, por exemplo, bar 1, bar 2, bar 3, significa que não, a sua aula não vai ser no bar. Que é no Espaço Barrageiros, que é o outro ponto de ônibus, mas normalmente é muito difícil isso acontecer. Acontece no nosso curso porque lá tem um laboratório de informática, mas normalmente as suas aulas vão ser aqui no espaço principal do PTI mesmo. E aí você vai pegar o seu atestado de matrícula e vai começar a se identificar. É importante você saber que esse espaço aí, ele tem esse formato porque antigamente, na época da construção da usina, ele era um espaço que ele abrigava os trabalhadores da usina, os solteiros. Enquanto os casados eles moravam nas vilas, nas vilas A, B e C, tinha uma segregação, tinha funções lá, uma divisão espacial do trabalho entre o pessoal da Vila A, os técnicos, da Vila B, os diretores, da Vila C, os operários, e operários com família, e aí os trabalhadores solteiros eles ficavam alojados aí. Então, até hoje você consegue ver aí alguma coisa, tipo um espaço museu que sobrou aí, e é por isso que essas salas têm um formato um pouco diferente. E aí você vai localizar a sua. Numa vista aérea, o espaço do PTI é esse aí, ele parece uma mini cidade. Tem esses blocos, e cada bloco, uma grande característica é que cada bloco ele tem uma cor diferente. Então, o bloco roxo, o bloco vermelho, você vai acabar gravando o bloco pela cor. Esse prédio à esquerda, esse prédio um pouquinho mais alto, é o edifício das águas. Ele tem várias empresas lá dentro, várias startups, mas é um pouco difícil você conseguir entrar lá. Normalmente, né, eu já falei que o espaço ali, o acesso é um pouco restrito, né, ser uma área de segurança nacional, então às vezes você consegue entrar lá quando tem algum evento, mas normalmente os seguranças te barram. Essa foto aérea você não consegue tirar, você consegue ver da internet. Mas só para te localizar, numa vista aérea, ao fundo, né, ao norte da sua foto, ali já estaria a barragem. Esse rio que você está vendo já é o Rio Paraná, então a outra margem dele já é o Paraguai. Mais para cima você vê o Vertedouro, o lado paraguaio, e à direita, em cima à direita, você vê a usina, lá onde é gerada a energia, o lado brasileiro. Então você está muito perto da fronteira do Paraguai. E esse espaço é um espaço binacional, é como se fosse um país à parte, né? Ali são regras diferentes. Você ainda está no Brasil tecnicamente, mas você está no território binacional. Então,
É meio como se fosse um país à parte. A sensação é essa, assim. E esses blocos do PTI é bom você olhar no mapa, porque eles são numerados de uma forma, de uma vista aérea, mas quando você está andando entre os blocos, fica uma coisa um pouco intuitiva. Por exemplo, eu estou falando valores aleatórios, mas parece que o bloco 1 é do lado do bloco 15, que é do lado do bloco 18, que é vizinho do bloco 7. Porque assim, eles são numerados por cima. Então, no próximo slide aqui você consegue ver o mapa. Vou colocar o mapa para vocês verem isso. Agora sim, como eu falei, valores aleatórios. Esse mapa pode ser um pouco pequeno também, mas vocês conseguem ver nas plaquinhas lá no PTI quando vocês chegarem ou pegar esse mapa na internet. E aí tem assim o bloco 4 do lado do bloco 3, do lado do bloco 2, mas também é do lado do bloco 7, do bloco 8, do lado do bloco 9. Então, quando você está andando, se você for cortando os blocos, parece, eu estava no bloco 13, parece. Agora estou no bloco 8, que é do lado 13, parece que não faz sentido. É que a numeração dos blocos é um pouco diferente. Com o tempo você acostuma, você acaba gravando onde estão os blocos. Não que faça muito sentido, mas com o tempo você pega e pela cor, você acaba se localizando mais. Esses blocos eles são usados pela UNILA, pela UniOeste e pela UAB também, e pelo SESI, e aí tem o campo de futebol que pode ser usado, tem aqueles equipamentos de praça, né, de academia de praça, tem algumas coisinhas aí, alguns quiosques, tem uma lanchonete, tem biblioteca, tem laboratórios, tem um estacionamento lá dentro, mas aqui, como eu falei, a gente não consegue entrar. Tem várias coisas que a gente consegue usar também, eu vou detalhar. O que acontece assim, no SIGA, como eu estava falando anteriormente, você vai ver seu atestado de matrícula e vai ver um numerão assim, B6E4S10. Um exemplo. É porque esses blocos, como eu falei, eles eram antigos alojamentos, então numa universidade qualquer você ia para a sala 210, para a sala C210. Aqui não, você vai para um bloco, que é esse espaçozinho, ou espaço, ó, esse prédiozinho, né? Como eu disse, pode parecer confuso a primeira vez, mas depois fica no sangue ali. Aí cada bloco desse coloridinho, ele se divide em 4 espaços. E cada espaço, esses espaços são corredores, e cada espaço se divide em várias salas de aula. Então, assim, eu vou lá no SIGA, no atestado de matrícula, e vejo B6E4S10. Cara, o que é isso, B6E4S10? Significa, cheguei lá no ponto de ônibus, aí eu vou lá, vou procurar o bloco 6, lá, o predinho coloridinho número 6. Lembrando que o 6 ele pode estar do lado do 22, que pode estar do lado do 11. Exemplo, tá? Nunca gravei para vocês verem que nunca gravei. Mas vocês vão lá procurar o 6, geralmente nossas aulas são nos mesmos blocos sempre. E você vai gravar a cor deles, vai lá. E aí você vai chegando lá no bloco 6 e você vai procurar o corredor. Geralmente são 4 corredores, 4 espaços. E aí você no meio ali você olha, 1, 2, 3, 4. Ah, espaço 4 é ali. E aí você vai procurar na sala 10. Normalmente não chega até 10 salas. Essa sala 10 é que tem um bloco que tem umas salas pequenininhas, assim, que são usadas geralmente para o pessoal do mestrado. Geralmente são salas maiores e por causa disso os corredores têm menos salas, geralmente 4. Alguns têm salas muito grandes, outros menores, mas é uma estrutura um pouco irregular, mas é assim que funciona. Com o tempo tá no sangue, só nos primeiros dias que você vai se sentir um pouco de estranheza, assim, porque é um lugar novo, assim, né? Mas, vamos lá.